Lucas capítulo 5, versículo 27. O título: Jesus chama Levi. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de imposto, chamado Levi, sentado no local onde se coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhe respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Então, nós trazemos essa palavra para a nossa vida, no nosso dia a dia. Levi era um cobrador de impostos. Era aquele por pessoas que era mal vista pela sociedade, pelos fariseus, pelos justos, porque de fato ele cobrava até a mais. Quantos Levi que existe no mundo? Quantos Levi? Talvez você pode ser o Levi que Jesus vai até você e fala: siga-me. Você deixa tudo e começa a viver aquilo que Cristo falou para você viver. Você começa a fazer as obras de Deus. As pessoas olham para você e falam assim: mas espera aí, como você, pecador, você que é adúltero, você que é ladrão, você que é dominador, você que é arrogante, as pessoas nos olham por fora, mas só Cristo nos vê por dentro. Levi, ele já estava ali falando com Deus. Quando Cristo encontrou Levi e chamou Levi para o seguir, eu tenho quase certeza, pela experiência, que nós vivemos com Cristo, que Levi ele já viu em particular com Deus. Acredito que Levi ele queria a paz que aquilo que ele vivia não tinha. Porque os cobradores de impostos viviam muito bem. Quantas vezes nós estamos vivendo na luxúria, mas nós não temos paz? Quantas vezes estamos vivendo uma vida confortável, mas não temos paz? E só Deus sabe o quanto que clamamos no oculto. O Senhor nos transforma. Pai, me transforma. Senhor, muda a minha vida. Senhor, vem de encontro comigo. E aí quando Jesus vem ao nosso encontro e fala: segue-me, quando nós largamos tudo para servir a Jesus, começamos a fazer a obra, começamos a ser pessoas melhores, fazer aquilo que Jesus nos pede, as pessoas nos olham e falam: mas peraí, aquela pecadora, aquela arrogante, aquela soberba, aquela prostituta, aquele ladrão. Não, porque os fariseus, os que se acham santos, aquelas pessoas que nos julgam, são pessoas que nos apontam porque vê nosso externo. Mas a palavra de Deus fala que ele vê o nosso oculto. Muitas das vezes a gente pode ser um Levi, aquilo que o mundo não dá nada, aquilo que quando Jesus chama, fala: mas aquela pessoa ali está vivendo a obra de Deus, mas aquela pecadora, aquela ali que não vale nada, aquela ali que não é nada, mas ela não tem nada, mas ele não tem nada, ele não é nada. Até esses dias ele estava no pecado, mas as pessoas não conseguiam entender que aquela pessoa que está no pecado, aquela pessoa que hoje vive com o que Cristo quer que ele viva, é uma pessoa que, mesmo quando ele estava na luxúria, mesmo quando ele estava no pecado, era uma pessoa que clamava, era uma alma que clamava a Cristo: o Pai, me tira desse lugar. E Jesus foi ao encontro, e quando Jesus disse: siga-me, deixou tudo de imediato. Muitas pessoas que às vezes vivem, têm tudo, e quando larga tudo, a pessoa fala: nossa, tá ficando louco, ixi, tá ficando doido, tá largando tudo por Cristo, ih, ficou crente louco. Porque as pessoas não sabem a alma sedenta que está por dentro, que tudo aquilo que tem não traz paz. Mas a verdadeira paz é Cristo. E quando Cristo nos chama, nós largamos tudo para o servir. E aquilo que era morte se torna vida. Quantos Levi existem no mundo que são apontados, que são feridos por palavras, por pessoas. Quando Cristo chega e transforma a vida dessa pessoa, as pessoas olham de fora e falam: como? Aquela pecadora? Aquela adúltera? Aquele adúltero? Aquele mentiroso? Mas as pessoas não conhecem e não sabem o oculto daquela pessoa. O quanto aquela pessoa ali, mesmo sem força, mesmo estando no pecado, clama: Senhor, me tira desse pecado, porque eu não quero mais viver dessa forma. Mas eu não tenho força para sair, Senhor. E quando Jesus se encontra e fala: vem, agora é tua hora. Aí a pessoa larga tudo, de repente, larga tudo e começa a servir a Jesus. Aí vem os fariseus e apontam: mas você... Irmãos, não se preocupa com o que as pessoas pensam de você. Não se preocupa com o que as pessoas te apontam. Porque nós temos que nos preocupar
preocupar com o que Deus acha de nós, o que Deus pensa ao nosso respeito. Se Ele se alegra com a tua vida, se preocupe em como agradar a Deus, porque somente Jesus conhece o teu oculto. Se Jesus te chamou hoje para viver aquilo que Ele tem para você, viva, largue tudo. Quando eu digo largue tudo, é tudo aquilo que te afasta de Cristo, é tudo aquilo que te leva para a morte. Não se preocupa com os fariseus que vão te apontar, porque maior é aquele que te chamou. Quantos Levi que existem nesse mundo, que são apontados como pecadores, impuros e que não são dignos de Deus. Mas aqueles que apontam se acham dignos de Deus. Irmãos, vamos ter um amor pelos nossos irmãos. Se Cristo chamou uma alma, que muitas das vezes aqueles que apontam é aqueles que estão muito tempo esperando uma promessa. Aí a pessoa acaba de chegar e fala assim, poxa, mas essa pessoa é pecadora. Até ontem essa pessoa estava lá no pecado e hoje ela está vivendo o que Cristo quer para ela. Como assim? Mas a pessoa não consegue entender que aquela alma que Cristo hoje chamou e já transformou é uma alma que já estava no processo com Cristo no oculto. Nós podemos saber que aqui, quando nós servimos, mesmo quando nós estamos no pecado, nós sabemos o nosso oculto, quando nós clamamos a Deus. Aquela pessoa que donar a vida dela é transformada e aquela que está esperando há anos ainda não foi, não é o seu tempo. Só Deus sabe o que essa alma passou para que hoje ela pudesse estar vivendo com Cristo, quer que ela viva. Que nós não sejamos como os fariseus que apontam uma alma que estava no pecado ontem e hoje está vivendo com Cristo. Vamos se alegrar por essa alma que hoje está vivendo com Cristo. Que não sejamos como fariseus que se acham justos e dignos e queremos determinar quem é justo e quem não é, quem pode receber a Cristo e quem não pode. Que não sejamos fariseus, mas que sejamos como Cristo. Que sejamos como Cristo, discípulos de Cristo. Que nós busquemos aqueles que estão doentes, não aqueles que estão sãs. Como Jesus fala aqui, eu não vim para os sãs. Os sãs não precisam de médicos. Eu não vim para os justos, mas eu vim para os doentes, os presos, os cativos. Quantos Levi que existem hoje, que ontem estavam no pecado e hoje está vivendo o que Cristo quer que viva. E as pessoas não entendem, as pessoas te apontam, mas Cristo está contigo. Somente continue, não se importe com o que as pessoas vão achar ou dizer de você. Mas se preocupe em como agradar o Pai. Se preocupe em como agradar a Deus. Se Cristo te chamou, Ele vai garantir. Se Cristo te chamou, Ele vai preparar todos os teus dias. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Não, vai ser muito mais fácil com Cristo. Porque Ele vai te alimentar cada dia. Cada dia, porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Pai possa se alegrar na vida que você leva. Que você possa ser imitador de Cristo. Que você possa continuar sendo firme. Não ligue para o que as pessoas falam ou dizem. Mas se preocupe com o que Deus acha de você. Fortaleça a tua mente e o teu coração. A palavra de Deus fala bem assim, ó, guarda o teu coração, porque é dele que provém a fonte da vida. Procure tampar os teus ouvidos para o que os fariseus estão dizendo, para aqueles que você diz que te ama, mas que te machuca, estão dizendo. Fortaleça a tua mente e guarda o teu coração, para que não venha crescer raiz de amargura, mas que quando Cristo te chamou, que Ele venha limpar e siga somente com Cristo, sem olhar para trás. Não olhe para trás, olhe somente para o alvo que é Cristo, porque se Ele te chamou, Ele te conhece. E se alegre, porque bem-aventurado é aquele que Cristo chama, vem, segue-me, e larga tudo por Cristo, porque Ele é a fonte de vida, Ele é o nosso pão da vida, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa salvação. Aleluia. Irmãos, fiquem na santa paz do Senhor Jesus Cristo e creiam, continue firme em Cristo, porque nós há de herdarmos a nossa salvação. Haverá um dia que não haverá mais dor e nem choro. Continua, porque Cristo vai te sustentar até o fim. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.